tudo bom? Segundo ano de novo? Então estamos aqui, meninos, e nós iremos continuar agora a aulinha feliz de música, tudo bem? E esse aí é o Strauss. Gente, o Strauss, ele é um dos grandes compositores da música erudita, tá? Grande mesmo. Não seria aqueles pós-românticos, aqueles músicos românticos lá, tá? E o Strauss, ele tem diversas músicas conhecidas. Como eu falei para vocês, grande parte das músicas eruditas que nós temos, música clássica no geral, são bastante conhecidas. Talvez você não conheça o nome, talvez você não conheça o compositor, né? Mas com certeza a música você conhece. Já viu em filmes, já viu em videogames, já viu em novelas, ou até mesmo você tenha visto no dia a dia aí, por acaso, e claro, visto nas aulinhas felizes. Então, esse aí é o George Strauss, alemão, tá? E nós iremos falar um pouquinho sobre ele. Então, meninos, esse camarada, ele teve uma decisão muito forte, né? Porque o que aconteceu foi o seguinte, né? O Strauss, o pai dele, Strauss I, esse é o segundo, ele, na verdade, queria que ele fosse banqueiro. Coisa que banqueiro é uma profissão que na época dava muita grana. E quando eu falo banqueiro, não é caixa não, tá, gente? É banqueiro mesmo. O cara que tá lá no meio, sabe? E o tal do... Ele até que tentou ser banqueiro, mas a veia artística, a veia musical, falou muito mais alto. Então ele meio que escondido do pai, não me lembro se era escondido, mas acho que sim, tá? Ele meio que escondido do pai, ele começou a estudar violino e obviamente começou a estudar música, sabe? E aí, obviamente vai começar a aparecer alguns camaradas que começam a motivá-lo nos estudos e ele começa a fazer as suas primeiras apresentações. Uma coisa é você começar a fazer a apresentação como instrumentista, tá? E outra coisa é você começar a fazer a apresentação de composições autorais, ou seja, suas. E aí que ele começou a se destacar, né? O pessoal começou a olhar para ele, esse garoto, não é porque ele é bom, né? Que ele está fazendo umas coisas bacanas. Óbvio que no começo, assim, né? Ele podia fazer aquela coisa um pouco mais simples, mas o pessoal percebeu que ele tinha talento e que, se bem lapidado, ele iria longe. E um dos camadas que vai influenciar muito o Strauss vai ser Wagner e Liszt. Lembra do Wagner e do Liszt? Nós falamos sobre ele. Esses dois compositores lá, no final do período romântico da música clássica, da música erudita, vai influenciar muito o Strauss. E os caras são compositores assim, nível Super Saiyajin, nível 50. Então os caras são muito bons mesmo. O Liszt fez aquele A Cavalgada das Valquírias, que eu contei toda a narrativa para você. O Liszt não, o Wagner, né? O Liszt também fez esqueci o nome da música lá, La Bananella, uma coisa assim, que é extremamente complexa, que leva o pianista assim, a loucura, e belíssima também. Então todos esses dois vão ter influência no Strauss. Vamos lá então. Olha só, nascimento. Vai nascer em Munique, tá? Filho do compositor Johann Strauss I, tá? E aí tem uma coisa interessante, né? Esse camarada, né, ele tinha uma descendência meio que germânica, não, judia, né? Acho que é o avô dele. Seu bisavô, nossa, tá muito longe, sabe? Ele era judeu. E aí o que aconteceu? Durante muito tempo, os nazistas, que falavam que a música dele era muito alemã, depois que descobriram que ele tinha um antepassado, bisavô, dizendo, ó, nem avô, bisavô do cara era judeu, então eles meio que esconderam essa característica do Strauss, tá? Do regime nazista, porque a música dele era muito bonita, e assim como o Liszt, né, o Wagner, perdão, que foi associado à música nazista, o pessoal também não gostou muito disso. Tá? Mas, gente, raciocina comigo. O cara nasceu em 1825. 1825. De quando é que é o nazismo? Então tem como ele ser nazista? Não tem. Então por que o pessoal fica insistindo? Isso aqui é música de nazista, isso é música de nazista. Não. Os nazistas podem ter usado aquela música, mas a música não nasceu pelo nazismo. Não faz sentido isso? Não tem como. Cronologicamente é totalmente ilógico isso, tá? Aí eu fico revoltado quando eu vejo o pessoal falando essas bobagens. Aí o pai dele, como eu disse para vocês, queria que ele fosse o quê? Banqueiro. Não se tornou banqueiro, obviamente ele acabou de estudar violino, estudou música, entrou para a orquestra e meio que se deu bem. Um camaradinho que motivou ele foi assim, ó, Franz Amon. Em alemão, quando você vê se usei com A, você junta Franz Amon, tá? Você junta tudo. E as primeiras influências, como eu disse, foi Wagner e Liszt. Aí depois disso, teve uma boa aceitação no início da carreira e tudo mais. Isso é o super-homem. Por que super-homem, tio Close? Porque é o seguinte, gente, olha só.
Wagner não, o Strauss, ele vai ser influenciado também muito por um filósofo chamado Nietzsche, tá? Quando nós estivermos estudando também o expressionismo alemão, nós iremos falar um pouco sobre o Nietzsche, tá bom? Tanto que aqui na próxima aulinha, no próximo slide, eu vou falar aqui sobre a obra dele, que é Assim Falou Zaratustra. E aí, o Strauss, ele vai ler aquele mito do super-homem, aquela ideia do super-homem do Nietzsche, e ele vai começar também a colocar essas características na música. Talvez seja por isso que os nazistas, eles queiram tanto influenciar, quanto mostrar como se fosse uma coisa nazista, tá? Porque o mito do super-homem também tem essa característica. Mas deixa isso para depois, tá? Legal, né? Bacana. Olha lá. É considerado como um dos mais destacados representados da música entre o final da Era Romântica e a primeira metade do século XX. Isso aí, já expliquei para vocês. Tá? Rivais. Embora Strauss foi o maior compositor da música e da dança, na segunda metade do século XIX, uma forte concorrência estava presente. Strauss era admirado por outros compositores de destaque. Richard Wagner, uma vez admitiu que ele gostou da valsa Wen hebt und Gesang. Tá? Uau, too close. E que é isso? Então eles conviveram? Aham. Ele disse que foi influenciado. O Richard Wagner também influenciou muito o Strauss. Tá? Tanto que com o Wagner também, futuramente, o pessoal falou que ele era compositor de música nazista, sendo camarada dessa época aí. Tá? No final do século XIX. Então, pô, nada a ver. Tá? E a mulher? O Strauss também é um tipo de... adorava uma companhia feminina. Sabe? Então, ele que acontece? A mulher, a figura feminina nas óperas dele, na música dele, aparece muito. Ele gosta de colocar mulheres bonitonas, lindonas, todinhas. Então ele gosta de colocar todos os tipos de mulher, dão os papéis principais, eles gostam dos solos em mulheres, gostam de coral em mulheres, aquela coisa toda. Tá? Então, como compositor de óperas, pode dizer que a maioria das óperas de Strauss tinham por título o nome de uma mulher. E essa é centrada num personagem feminino. Nas óperas, há todo tipo de mulher. Então, imagine aí, tá? O camarada. Olha lá. Isso é uma frase que eu acho interessante dele. Quando somos jovens, imagine-se que um libreto só é interessante se contém cenas violentas e assassinatos. Terríveis. Depois, comece a compreender que também, nos pequenos acontecimentos da vida cotidiana, há coisas que merecem ser notadas e exaltadas, como intenso lirismo. É preciso aprender a descobrir quando existe de profundo nos fatos e nas coisas que parecem humildes. Debaixo de um manto de púrpura, muitas vezes vive uma mesquinha criatura. Sob a roupa desalinhada de um pequeno burguês dos nossos dias palpita, às vezes, um coração de herói. Temos que nos curar da mania do heroísmo cenográfico e, especialmente, renunciar aos venenos, aos punhos e aos insetos. Bacana, né? Bacana. Dá uma refletida sobre isso aí. Dá uma refletida nisso aí e dá uma refletida em tudo dessa bagunça que está tendo hoje em dia aí, do pessoal, isso é culpa de fulano, isso é culpa de ciclano, não sei o quê. Aquelas intrigazinhas. É o que o Strauss está falando. Tá? E aí, ó, em 32, Strauss compôs a ópera Arabella. Nessa época, a Alemanha já era nazista e Strauss acabou se envolvendo com Regine. Aceitou o cargo de presidente da Câmara de Música do Reich, mas foi demitido por Goebbels. É complicado. É complicado. Tá vendo? Chico, mas você falou que a música dele... Não, gente, ela nasceu antes, sim, mas eu tô falando o seguinte, das músicas anteriores, tá? E depois disso, né, entrou aí. Mas aqui já tá bem, velho, aquela coisa toda. Tá? Meninas, agora nós vamos ver, então, Assim Falou Zaratustra. Tudo bem? Vamos lá. Vou colocar aqui para vocês e nós vamos ver o Assim Falou Zaratustra. Eu não sei se eu vou conseguir fazer isso de uma forma assim certinha. Deixa eu ver se eu consigo. Ok, meninos felizes. Então aqui coloquei os slides, tá? Eu espero que a montagem tenha ficado boa. Então, assim, vamos falar agora sobre o Assim Falou Zaratustra. Tudo bem, então? Então vamos lá, gurizada. Então, olha só. Então, quem bodega esse Zaratustra, o que ele falou? Bem, gente, não é quem bodega. Zaratustra é um personagem. É um personagem de um livro, voltado mais para a filosofia, tá? Não é romance, apesar de ele ser escrito como se fosse uma narrativa assim, do Nietzsche, tá? Friedrich Nietzsche.
Tá? Então, Zaratustra é um personagem no livro escrito por Nietzsche, e ele conta a história de um pensador, de um homem, ele desce das montanhas e vai ensinar aos homens tudo que ele descobriu sobre o isolamento. Então, o que ele faz, o tal do Zaratustra? Ele meio que vai se isolar. Não, quer saber? Eu estou em dúvida de tudo, a minha cabeça está confusa, eu quero entender as coisas sem que ninguém me influencie aquilo lá. Então, o que ele vai fazer? Ele vai se isolar. Sobe lá na montanha e fica lá meditando, refletindo, um mó tempão, uma data. Aí depois que ele tira todas as dúvidas da cabeça dele, em tese, assim que ele chega à conclusão das diversas dúvidas, dos diversos questionamentos que ele tinha, ele desce a montanha e vai começar a ensinar às pessoas tudo aquilo que ele descobriu ou refletiu. É algo bem assim, comum, assim, digamos, nesses personagens bíblicos ou coisas assim do tipo. Tá? Ah lá. O livro narra as andanças e ensinamentos de um filósofo que se autonomeou Zaratustra após a fundação do Zoroastrismo na antiga Pérsia. É uma religião antiga, tá? Para explorar muitas das ideias de Nietzsche, o livro usa uma forma poética e fictícia, frequentemente satirizando o Velho e o Novo Testamento. Lembra que o Nietzsche, daqui a pouco, aqui na slide, vou mostrar que ele vai apresentar aquela frase célebre, né? Deus está morto. Então, o tal do Zaratustra é um personagem fictício que está baseado na antiga Persa e ao qual ele estava apresentando todas as reflexões das angústias do passado e que possam ser usadas, digamos, num homem moderno, no período aí do Nietzsche. Tudo bem, então? Olha lá. Aí o que foi que esse camarada falou? E é simples, ele não falou nada. E ao mesmo tempo falou muita coisa. O que o tal do Zaratustra fazia, gente, é forçar você a falar. Sabe? E lembra lá eu não lembro se foi o Sócrates. Foi Sócrates? Acho que foi Sócrates. Que ele começava a questionar você, até que você chegasse num momento em que você já não sabia de nada. Aqui é a mesma coisa. Só que aí o Zaratustra tentava fazer uma forma um pouquinho contrária. Ele tentava motivar você a explicar, a buscar sua explicação, a se superar, a ir além do que você é. Por isso, daqui a pouco vai entrar naquele mito do super-homem. Então, olha só, não o que ele falou, mas o que ele provoca você a falar. O livro, em alemão, Aus Sprache Zarathustra, ein Buch für alle und keine. O que acontece? Ele indica, assim falou Zarathustra, e o que tem para você falar. E o que você pode falar. Sabe? Então, ele é um livro que, na narrativa, claro, é um livro que provoca em você a superação, em você ir além daquilo que é o senso comum, ou seja, ir além do que a pessoa base, a pessoa comum está. Então, por isso que eu falei para vocês aqui, ó, enquanto lá no Sócrates, eu acho que é o Sócrates, me perdoe se eu estiver errado, tá? Ele faz você falar para você chegar a uma conclusão que não sabe de nada, né? Aqui já é o contrário. Ele motiva você a falar, e mesmo que você erre, ele motiva você a continuar falando, para você ir além, você se superar no que você falou. Entendeu? Você ir além, assim, você, nossa, eu consegui falar tudo isso. Estão percebendo? Gott ist tot. Gott ist tot. Deus está morto. Tio Kant, como é que você fala isso? Não, gente, isso aí foi uma frase que o Nietzsche fez a respeito do próprio conhecimento. O que ele disse foi o seguinte, que a própria ciência, a própria evolução humana, o próprio ser humano se superando, iria, em determinado momento, fazer com que Deus se tornasse obsoleto. Ao menos a ideia de Deus. Ao menos a ideia de Deus se tornasse obsoleto. E o homem, por si só, ele seria capaz de superar todos os seus problemas, todas as suas condições, e se tornar um super-homem. Então, olha só, Nietzsche usa uma linguagem poética para trazer seus preceitos. Com isso, diz que a moral cristã não serve mais para o homem. Por que não serve mais para o homem? Porque ela não funciona. Porque ela não funciona. Porque o segredo de toda a moral está dentro do próprio homem como indivíduo. Então, no momento que você, como indivíduo, faz as coisas, e o outro, como indivíduo, também faz as coisas, e o outro, como indivíduo, também faz as coisas, essa cadeia aí de cada um como indivíduo fazendo o que é certo, o que é moralmente certo, você não precisa mais de religião, você não precisa mais de uma divindade para te dizer o que é certo e errado. Você sabe o que é. Então, o que acontece? Você se torna um super-homem. Olha lá, o homem está sozinho, então ele deve se superar. Entendeu? Você não pode esperar aquelas coisas acontecerem como se fosse uma coisa divina. Cara,
Você está com problema? Tô. Então você tem que se superar e resolver esse problema. Você está com alguma coisa para fazer? Tô. Então você tem que levantar, se superar e fazer aquela coisa da melhor forma possível. Isso aí, que na visão do Nietzsche, iria acabar com a influência religiosa e, no caso, fazer o homem se tornar um super-homem, aquele que é capaz de resolver os seus problemas, tá? God is not truth, tá? Aí você pergunta, tá, mas quem matou Deus nessa questão filosófica? Ali, a própria ciência. Ou seja, a evolução do homem irá provocar a morte daquele. Porém, mesmo assim, existe o personagem, Deus, que você pode acreditar nele se assim quiser. Então ele fala o seguinte, que a própria evolução do homem, a própria evolução da tecnologia, a própria evolução das sociedades, em determinado momento vai fazer com que as pessoas não mais acreditem em Deus. Tá? Justamente por quê? Porque você se tornando um super-homem, você irá resolver os seus problemas. Então você irá se superar. Aí entra toda essa questão filosófica aí. Tá? E sobre Zaratustra? Ao descer da montanha, tenta ensinar as pessoas que não existe coisa do tipo inferno, diabo, céu, aquela coisa toda. E que era para todas ficarem tranquilas. Então, o que ele está falando é o seguinte, cara, para de ficar refletindo essas coisas assim, lá no céu eu vou me dar bem. Não, cara, você tem que viver o seu melhor aqui e agora. Eu vou fazer uma coisa boa porque eu quero ir para o céu. Não, você tem que fazer a coisa boa porque é o certo para fazer. Não porque você tem que ir para o céu, porque é o certo você fazer. Eu não vou fazer isso porque eu tenho medo de descer para o from hell. Não, você não vai fazer isso não é porque você tem que ter medo de descer para o from hell. Você tem que fazer isso porque é o certo. Se você fizer uma coisa errada, você vai sofrer as consequências aqui na Terra daquela coisa errada. Então não faça o que é errado, faça o que é certo. Mas faça o que é certo para você viver bem aqui na Terra e não faça o que é errado para você não prejudicar uma pessoa que também quer viver bem aqui na Terra. Então é toda uma cadeia de cada um como indivíduo fazendo o melhor para si e o melhor para o outro. Aí, no fundo, o que acontece? Todos nós estaremos livres dessa situação moralista que o Nietzsche colocava das religiões. Estão pegando a ideia, gente? A sua alma vai estar morta antes do seu corpo. Isso aqui é uma frase muito interessante do Nietzsche, né? Que também tem a ver com a música Assim Falou Zaratustra, né? Que é o seguinte, as pessoas que querem morrer na alma, é você perder seus valores, é você perder quem é você, é perder a sua essência. Quando eu falo alma, não estou falando no sentido espiritual, eu estou falando naquele sentido mais humano. Tá? Então, muitas pessoas, na visão do Nietzsche, elas já deixaram de existir porque elas realmente por dentro estão podres. Por dentro dela, ela já não está vazia, aquela coisa toda. Tá? Elas não conseguiram se superar, elas não conseguiram ir além. Tá? Aí tem uma coisa complicada, ó. Super-homem, Übermensch, é um homem que supera a si mesmo. E que essa figura é vista no último homem, ou seja, no homem moderno que percebe a prepotência do seu modo de agir ou pensar. O homem procura primeiro ser o super-homem, até se tornar o quê? O último. É uma questão filosófica também e que vai ser utilizada muito na música. Olha lá. Eu vos ensino o super-homem. O homem é algo que deve ser superado. O que fizeste para superá-lo? Nietzsche. Assim falou Zaratustra, página 13. Então é aquela velha questão. Aquelas pessoas que ficam paradinhas, quietinhas assim, elas com o tempo, elas vão ficando vazias por dentro. Ou seja, a sua alma morreu antes do seu corpo. Agora, aquela pessoa que ela se enche de conhecimento, aquela pessoa que se enche de motivação, aquela pessoa que procura levantar e fazer as coisas, ou seja, ir além da onde está, ela se torna o quê? O super-homem. Então, Nietzsche, no caso, o livro Assim Falou Zaratustra, ele está justamente mostrando isso, né? A capacidade das pessoas irem além. Na música, o Assim Falou Zaratustra foi registrado por esse camaradinho que nós vimos no último slide, que é o quê? O Richard Strauss. Ele fez essa música, ele musicou o livro, como era muito comum, tá? Em composição ao Nietzsche. Olha lá. O livro K de Nietzsche inspirou o músico alemão Richard Strauss, 1964-49, que compôs, em sua homenagem, um poema sinfônico com o nome Assim Falou Zaratustra. Aí tem algumas diferenças óbvias, tá? Mas não necessariamente
tá totalmente diferente. Não, algumas diferenças, mas mantém a essência. Strauss não pretendeu uma adaptação musical que refletisse cada personagem do livro, porque é muita coisa, mas sim a essência do despertar do homem em relação à sua própria existência. Isso aqui, gente, foi muito, muito bem captado por um filme chamado 2001, Odisseia no Espaço. Eu falei para vocês, assista esse filme. Você tem que assistir 2001, Odisseia no Espaço. Porque ele mostra justamente o homem desde a pré-história até ele encontrando, digamos, a existência no espaço, no infinito, que é o homem superando a si mesmo. E aí nós temos aí a cena clássica do filme, que é o começo, né? Que é um homem primitivo, ele aprendendo a usar um osso como se fosse uma arma, uma coisa simples, não, verdade não, uma arma, tá? Então, isso aí é uma música que está no filme, tem a música no YouTube, dê uma procurada, aproveita que você está no YouTube e dê uma olhada aí. Olha lá, eu vos digo, é preciso ter ainda o caos dentro de si para poder dar luz a uma estrela dançante. Eu vos digo, tendes ainda o caos dentro de vós. Por quê? Porque é o seguinte, pela lógica, é no caos que você consegue construir as coisas. Se você está com a coisa construída, não tem muito que você construir, a não ser você melhorar uma coisa ou outra. Então, por exemplo, aqui é o meu apartamento, a minha casa. Né? Então eu posso mudar aqui, outra coisa ali, mas ele continua sendo a essência desse apartamento. Agora, caiu tudo, eu vou ter que refazer de novo. É por isso que no expressionismo, lá, o Nietzsche vai ser muito usado pelos artistas alemães, porque aqueles gente, a Alemanha caiu, está destruída, e agora? Bem, nós estamos no caos, vamos reerguer o país. Estão percebendo? Gente, com isso, então, o tio Clodes terminou as aulinhas de hoje, tá? Foi um pouquinho, né? Assim falou Zaratustra e o Folvias. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado mesmo. Deixa o seu likezinho aí, é muito importante mesmo, muito importante. Qualquer comentário, deixa nos comentários. Esse feedback para vocês, de vocês aí, me ajuda a tentar modificar um pouco os dados, essas coisas do tipo, sabe? O que mais? Ah, sim. Vamos lá? Cuidem de vocês, cuidem de quem cuida de vocês. Fica o Papai do Céu. Foi um prazer estar aqui e até semana que vem.